Qual que é a grande sacada desse bloco de salmos aqui? É aquele sujeito que necessita de cuidado e que vai naquela jornada de adversidade, desespero, e vai rememorando, e enfim, na parte anterior, ele agora é o cara que precisa de direção, tá? Aí você diz, não, mas essa ideia já apareceu lá, quando ele está desorientado, mas não de maneira pedagógica. Aqui, o conceito de direção acontece numa perspectiva mais pedagógica. É rumo, ele precisa de rumo. Agora, a primeira coisa que a gente depara aqui, no caso específico do salmista, aí a gente tem que entender, né, gente, que o salmista, diante desses salmos, ele não são salmos didáticos, né? Então eles descrevem uma realidade. Quando vocês olharem dentro do salmo, você vai ver que quase sempre tem uma situação. Por exemplo, o 31, aí na página seguinte ali, o primeiro parágrafo, Luiz, vai dizer que a situação é de guerra. Então, numa situação de guerra, ele precisa de direção, porque a palavra-chave é medo, ou, se você preferir, no plural, medos. Você entendeu? Então, diante dos medos, agora, medos aqui é circunstancial, porque ele está diante de uma situação de guerra. E é difícil o cara ir numa guerra não ter medo. É uma reação humana. Então, esse é o ponto muito comum no livro dos Salmos, né? Que em determinadas circunstâncias o cara precisa de direção. Você entendeu? E é muito legal porque, se você olhar, Nilton, os versículos 1, 2, 3 e 4, ele vai deixar bem claro que está tomado por ansiedade. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina os ouvidos, versículo 2, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. E aí ele vai, todas essas palavras, quando ele pede urgência, ele pede inclina, que é um cara extremamente numa situação de ansiedade. Eu acho que quem melhor tratou desse lance da ansiedade, que não é fácil, foi Jesus. E eu demorei anos para entender quando Jesus fala, basta cada dia o seu mal. O detalhe é que eu não sei lidar só com hoje. Eu não estou preparado. Eu sei que Jesus queria que a gente lidasse só com o hoje, mas não tem, porque o hoje já é uma premonição do desastre amanhã. E Jesus vai falar, né, isso no Mateus 6, né, de maneira brilhante, né? Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquelas coisas que estão lá no versículo anterior, né? Que é o comer, o beber e o vestir, né? Mas, gente, eu estou com 62 anos. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, será que meu filho vai ter dinheiro para pagar quando eu não tiver mais salário? A aposentadoria não dá, né?
Aí eu estou olhando para eles, tendo que ajudar eles nos empregos dele para eles me sustentar. O teu vão sustentar, pastor? Pelo jeito, não. Pobre igual você, né? Estamos lascados. Aí, chega no versículo 9, se vocês olharem aí, cara, ele é tomado de desespero. Eu vou só ler o versículo 9 para você entender essa questão do medo. Então, medo é um negócio. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza consome os meus ossos, a minha alma e meu corpo. E aí vai. A expressão dele no versículo 10 é de terror. Gasta-se a minha vida na tristeza. É muito forte. E aqui tristeza não é no sentido de depressão, é mais no sentido de desesperança, né? E aí ele dá força à barra, ele chega no versículo 11, tornei-me objeto de deboche, quer dizer, ninguém acredita em mim, eu estou lascado. É isso que ele chama de medo, por isso que ele precisa o quê? De direcionamento. É muito legal, Giovanni, a gente pegar um salmo desse, bem, elaborar ele bem legalzinho, e tipo assim, se eu assumisse uma igreja hoje, eu não sei não, mas eu ia ministrar os salmos na sequência, assim no domingo após domingos, né? Puxa, ia dar quantos anos? Se tem só 48 domingos, 48 semanas? É. Então daria uns 42 domingos. É. Então daria ali uns 3 anos, né? É o que eu estava falando para a Léia, para mim os salmos é a melhor explicação da vida. Você não tem um outro livro na Bíblia que consegue explicar tão bem a realidade no e cruz, o dia a dia, tá? Mas enfim, lá eu sei que eu não estou querendo fazer isso, mas na página seguinte, não sei qual é o número da página aí, é a 16 na sua, Walter. Diz assim, olhando para o versículo 12, a condição emocional do salmista é sintetizada com clareza no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12, olha que tristeza. Estou esquecido no coração deles. Entenderam? Eu achei que é uma oração de um pastor jubilado. Como morto, sou como um vaso quebrado. Então, forte, né? Então, essa circunstância que dá medo. Porque é a soma de todos os medos. Tem até um filme, né? A soma de todos os medos. É isso, porque a vida é isso. Que chato, né? Porque se você não está, você vai estar. Você entendeu? Está amarrado, fala, pastor. Ok, então esse camarada que precisa do quê? De direção. Por isso que o discipulado, cara, toda igreja tem que ter grupo de discipulado. Eu não sou muito a favor do 1 a 1. Do grupo. Aí eu coloco o grupo no mínimo 3, no máximo 7, 5, 7. Eu não gosto do 1 a 1, não. A ideia do 1 a 1, sabe por quê? Porque o Giovanni, sozinho, ele não reúne toda a graça, toda a bondade para ajudar alguém. Por isso que precisa o grupo. Não, presbítero não.
É, eu acho que 5 é um bom. Se eu conseguisse pegar a minha igreja toda e colocar em grupo de 5, e colocar um pangaré que fosse o melhorzinho para cuidar um dos outros. Aliás, eu defendo a ideia, ainda vou montar um projeto sobre discipulado familiar. As famílias fazerem o discipulado. Lá na nossa casa nós temos. E, lógico que devido à mudança de vida de todo mundo, né, nem sempre consegue reunir todo mundo toda semana, etc., coisa e tal. Mas tem época que a gente caminha bem, com encontros de autocuidado. Tá? Esse semestre eu fiquei bem feliz, assim, 2 pais de filhos adolescentes pediram para mim para ter a possibilidade de ministrar preparação para o batismo dos próprios filhos. Olha, que legal. Lindo isso. Oh, Não, cara, sim. Mas lógico. Sim, sim. Sim. Você está de parabéns. É. Parabéns. Não, ele assumiu o sacerdócio. Né? É. Isso que tu falou, né? Sim. Sim, eu quero desenvolver Só que eu preciso pegar uma igreja como referência, né? Para mostrar. Por quê? Vocês já ouviram aqui que quando Jesus começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi montar a sua equipe. Então ele montou 4 pangarézinhos aqui. A primeira coisa que ele fez na sequência foi ir para a igreja. Ele foi para a sinagoga com os 4. Saiu da sinagoga, ele foi para casa, a sogra de Pedro. Aí é que ele vai para a rua, no mesmo dia, que são 24 horas. Então Jesus dá um belíssimo exemplo que eu preciso ter um grupo de pessoas que estão andando comigo e a gente vai ser igreja, e sendo igreja depois é que vai para casa. Mas a casa é um destino. Quando ele chega na sogra de Pedro, ele cura a sogra de Pedro e ela começa a servir. Então o nosso trabalho nas famílias tem que ser esse, para as famílias servirem a igreja. Exatamente, olha, ele entende. Você sempre desvaloriza. Ah, é? Precisa ser remédio e alimento. Legal. Gente, aí aonde é que nós chegamos? Nós chegamos no Salmo 32, e o Salmo 32 é aquela ideia da celebração do perdão, mas a palavra-chave não está no perdão, está na celebração. Você entendeu? Esse é o ponto-chave. Sabe por quê, Leia? Esse salmo, quando a gente, não sei se você está aí com material, o primeiro parágrafo diz assim: o Salmo 32, escrito depois do adultério de Davi com Betseba, e o profeta Natan expôs o pecado do rei, ajuda a entender que a felicidade humana depende da graça restauradora de Deus. Então, esse sujeito, Davi, né, que está lá naquela condição de pecado, tá? O Natan chega e dá direção. Né? Então, esse salmo todo é o desenho pós-perdão. Mas o que Natan chega lá e comunica? Não é só o perdão, dá direção, direcionamento. Davi realinha. É lógico que ele vai escrever o salmo depois.
Então a gente fica só na celebração, mas não embutido ali tem um alinhamento. Tá? E é isso que ele precisou, né? Esse alinhamento, barra perdão, né? Se você quiser. E é bom você ler esse salmo à luz do pecado de Davi com Betseba, né? E com o 51 vai voltar. Só que o 51 vai trazer o perdão em si, né? Aqui não, mas o 51 vai focar no perdão. Tudo bem? Quem quer ler alguns versículos aí só para a gente ter essa clareza? Por gentileza. Os versículos que você quiser ler. Enquanto ele está lendo ali, Newton, 32. Newton, pode ser 2, 3, mas antes disso, ó, é o olhar pelo retrovisor. O salmo é um olhar pelo retrovisor. Quando você olha pelo retrovisor, você enxerga o quê? O alinhamento, o cara quebrado lá porque pecou em adultério e se realinhou, e ele está vendo o realinhamento. Quando ele vai falar do mesmo assunto, que é no 51, aí ele vai falar sobre o perdão em si. Aqui ele não fala, o foco não é o perdão. Lê, pastor. Mas a confissão. Uhum. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, e os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Tá bom. Isso é para... Essa descrição dele é o estado dele sem a confissão, né? Qual que é o versículo? Reconheci os meus pecados e não escondi minhas culpas. Exatamente. Isso, algumas pessoas culpam Davi que ele foi, como é que fala? Confrontado, né? Mas sim, ele foi confrontado. Quando ele foi confrontado, ele não negou. É ruim o cara quando é confrontado e nega. Ele não. Tá vendo? E aí, esse salmo, ele vai trazer, você tocou no assunto, tem 2 tipos de confissões nele. Tem a confissão de fé e a confissão de pecado. Você sabe que a religião, de um certo modo, ela nos leva a ter uma confissão boa de fé, que é a doutrina, tal, mas na hora de confessar pecado, a gente segura. Aqui não, Davi ele confessa, tem uma confissão de fé, que é da doutrina, no que creio, mas também tem a confissão de pecados. 2 coisas que tem que andar junto. Um excelente tópico para o sermão, né? Tá? Tem bastante coisa lá no material e que vocês vão vibrar com essa dinâmica. E como nós estamos na temática da direção, quando você chega no versículo 8, 9, você vai ver que Deus instrui, porque a ideia é direção, Deus instrui. Quer ver? Lê aí, por gentileza, o 8 e o 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece.
Legal, né? Legal, maravilhoso. Porque o que é o mula? É quando o cara é confrontado e não empaca. E Davi não era o cara que empacava, você entendeu? E na, 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 na psicologia tem uma dinâmica que o psicólogo faz perguntas, você entendeu? É uma dinâmica, né? Que faz a pergunta, mas é a pessoa que fala. Você entendeu? Em algum momento o psicólogo vai dizer o que acha, né? Não é o que acha, mas as suas conclusões. Mas é ele que tem que... Está na mão dele. Eu gosto da psicologia, eu não sei se foi sempre assim, eu não sei se a gente diria a psicologia moderna, né? O consultório. Porque eu... Chamam de cético. Isso, isso. Agora, eu não sei se a Léa vai discordar de mim. Para mim, o consultório é o lugar do direcionamento, de pegar essas pessoas descompensadas e alinhar. Para mim, é isso. É a proposta desse bloco de salmos. Aqui no 5 também é muito forte o alinhamento, porque a gente pega muito. Confessarei. Não. Aqui, ó. É que pesa. Deus perdoa o pecado, mas o cara fica lá, se culpando. Uhum. Deus já perdoou. Tá. Mata o cara. Uhum. Eu não encobri as minhas culpas. Sim. Legal. Conheci diante do meu pecado, mas não encobri. O que o Nil está falando no Novo Testamento, quem vai trabalhar melhor isso é Paulo, quando ele diz assim, ó, no Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há. Ele está falando da culpa, porque quem trabalha com a culpa é Satanás. É o espírito de dívida. Exatamente. E também pode ir no outro lance aí, dizendo que a culpada não foi eu, não. Se não fosse ela, né? Então eu não encobri minha culpa. E não custa. Gente, aí tem o 33. O 33 ele tem uma... É um salmo um pouco maior, mas ele tem uma característica tão legal que vale ainda dentro do direcionamento, viu, Luiz? Só que aqui, o conceito de direcionamento que ele vai trabalhar, e olha que coisa interessante, é que a gente precisa ter uma visão correta de Deus. E olha que coisa interessante, novamente, a igreja é responsável por isso, porque a igreja precisa limpar na mente das pessoas a figura de Deus, né? Se você olhar, meu Deus do céu, eu lembro da minha sogra uma vez, eu estava namorando a minha esposa e conversando com meu cunhado, e ele fazendo perguntas. Aí eu falei, olha, Geu, quando diz na Bíblia que os olhos do Senhor, está falando da sua onisciência. Quando fala o braço de Deus, não quer dizer que ele tem braço, é a sua onipotência. Rapaz, a minha sogra, não, ele tem olhos, tem braço, tem tudo. Está dizendo lá, é porque ele tem. Eu digo, vou bater nessa velha. Rapaz, mas não, é uma metáfora. Não, o que é metáfora? Não, está ilustrando, é para falar um atributo de Deus, uma qualidade. Não é não. Deus tem, quando fala olho é porque ele tem olho mesmo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu digo, eu vou bater. Eu vou comprar uma arma e atirar nela. Então,
tem que concordar, porque estava namorando, senão não casava. Só que não tinha visto esse mundo, tá certo. Não, e o meu sogro falou assim, Josdaque, você sabe o que significa a palavra pobre de espírito? Eu falei, é humilde. Ele diz, não, é a pessoa que tem um espírito só, que é o Espírito Santo. Aí eu falei, olha, que legal, minha esposa estava lá na cozinha, voltou, saiu de lá. Não, não pode, você não pode concordar com meu pai. Não, não é isso, você sabe que não é. Aí eu falei, não, eu gostei da ideia. Estava chegando lá e eu discordar do velho. Hoje eu discordo, né? Fez 80 anos, doido barrido da cabeça. O bonzinho mesmo lá, só eu mesmo da família. Então, essa questão da visão correta de Deus é uma pedagogia da direção. Porque depende da visão que você tem de Deus, você pode, é igual o tiro, né? Se você desviar 1 centímetro, você ia acertar lá, se desviar 1 centímetro, vai acertar em outro lugar. Interessante, né? E sem entrar em detalhes, olha o 33, é um salmo longo, né? E quem poderia ler aí os primeiros versículos, por gentileza, só para a gente... A Leia está com a Bíblia aberta? Ou não? Né? Cantem de alegria aos outros. Pode ler? Uhum. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E aí agora ele vai fazer uma série de afirmações sobre, tipo, quem é Deus, a partir do versículo 3. Então ele vai dar um louvor para essa natureza de Deus, né? É como se fosse descritivo. Ele vai descrevendo. E é muito legal, porque quando você descreve o que é, como diz o David me ensinou, meu discipulador me ensinou a fazer isso. Um dia, estava começando a caminhada do discipulado, né? Aí eu perguntei para ele, David, mas o que é discipulado? Ele passou um dia não, mas uma manhã conversando comigo sobre o que não é discipulado. Meu Deus, já estava me irritando já. Eu disse, sim, mas o que é discipulado? Ele disse, se você entende o que não é, te ajuda a entender o que é. Aí, cara, mas foi muito tempo. O que não é discipulado? Eu lembro até hoje, porque nós dois colocamos na Bíblia do discipulado isso. Discipulado não é um curso. Eu digo, mas como não um curso? Não é. Aí ele ia explicar. Aí ele dizia, discipulado não é um encontro. Eu digo, lógico que é um encontro de discipulado. Aí ele ia explicar. E aí foi. Quando ele definiu o que é discipulado, ele pediu para mim escrever. Escreve aí, José. Discipulado é uma relação. Então não é nada daquilo, é um relacionamento. Aí foi descrevendo. E aí ele me discipulou com essa mentalidade do que é. Quando eu comecei a escrever, eu disse, essa definição está muito longa, eu vou resumir ela. E resumi sem autorização dele. Coloquei assim, discipulado é uma relação de ajuda que se reproduz. E aí passaram 10 anos, eu resumi de novo. Aí eu já não estava andando mais com ele. Discipulado é cuidar. Simplifiquei nisso. Mas me ajuda, porque se você não entende o que é Deus, você pode fazer como é que a gente fala? Uma mistura. Tudo é Deus.
É bem perigoso. Ok? Então, Discipulado é uma relação de ajuda que se multiplica. não, que se reproduz. Uma relação de ajuda que se reproduz. A ideia é o seguinte: se você diz que tem discipulado, mas não tem relacionamento, você tem curso, você tem programa. E se as pessoas que estão caminhando não se sentem ajudadas, então não é discipulado. Porque um dos tópicos é ajudar e ser ajudado. E tem que reproduzir. Quando Jesus chamou os discípulos, ele estava embutido a palavra reprodução. Gente, basicamente é isso. Poxa vida, eu deveria ter andado um pouco mais rápido, mas vamos lá, pelo menos aqui no 34, mais um aqui antes do meio-dia. A palavra só, discipulado é cuidar. Cuidar. E a melhor metáfora para explicar isso é a figura da mãe. Tá? Se a gente fazer um estudo biológico, o pai não cuida. Tá? Os especialistas vão dizer sim, que nutre, né? Mas a mãe porque ela dá a luz, e quem ama mesmo é a mãe. O pai não, porque ele não tem, como é que, alma, né? A mãe que tem. Biologicamente. Aquela psicóloga da relação do seio da mãe com o bebê. Ele é muito forte. As relações de afeto da criança. Melantônico. E tem uma pessoa. Vai achar na mãe que o grande outro na vida do filho. O grande outro. Uma fonte de vida, de cuidado, de afeto. É muito forte. Essa é uma das teóricas da psicanálise. Eu não conheço, não. Mas é muito forte essa figura da mãe. Até tem uma discussão sobre Jesus, né? Que Maria deu à luz a Jesus, 50% é dela. 50% é dela, a outra é de Deus. O José ficou só, e eu? Sai fora, horroroso. Morre. É mole um negócio desse? Não, a figura da mãe, e quando eu comecei a trabalhar com discipulado, eu observei 3 pessoas. A minha mãe, minha sogra e minha esposa. As 3 não são, maternas. Não, elas são bem parecidas. Mas mesmo assim, meu Deus, um dia eu chego na casa dos meus pais, cara, há uns 10 anos atrás, meu irmão estava preso, não vale nada. E minha mãe no hospital. E por quê? Sofrendo por causa do filho. Porque não interessa se ele não vale nada. Ele não vale nada socialmente, ele não vale nada na ética do mundo, mas na ética dela, ela é filho dela. A minha mãe dizia assim, pode ser prostituta, pode ser ladrão, mas antes de tudo é meu filho. Já pensou, gente? É muito forte. Não, é muito forte. Então eu observei muito. A minha sogra, né, tem 9 filhos. Meu Deus do céu, se fritar uns 5, não dá meio. Mas é filho. Meu Deus do céu, é muito interessante isso. Um dia eu cheguei em casa, nós estávamos, acho que uns 3 dias viajando, eu estava lá em Umuarama. Aí nós saímos de lá domingo, eu fui na igreja do... Meu nome? Daniel? Não, do menino lá da Batista, o Rodrigo. Aí terminamos o culto lá, eu fui para casa. Chegamos em casa, tipo 8 horas, entramos, tá? Eu peguei as malas, tirei, fui no escritório e a minha esposa sumiu. Eu falei, será que eu trouxe ela? Eu sei que fui no mercado, de vez em quando, já tinha uns 20 minutos, ela estava lá no quarto de um do outro. Eu não ia ver eles daqui a 3 dias.
Você acha que eu vou lá? Ah, tudo bem aí? Vai tomar banho, vai encher o saco de outra. Mas ela subiu, a primeira coisa que ela fez foi ir no quarto de um, ficar um tempinho, no quarto do outro. E aí eu só ouvi porque eu vi o menino rindo. Aí a risada foi, diga, ela tá lá. É mãe. Só que é um instinto que eu não acho que é natural. Para mim é divino. Para mim é divino, porque é Deus. Eu sei que parece heresia, né? Parece heresia dizer que é Deus. Olha aí, ó. Você vê, vocês pais aí não só enchem o saco. Não ama. Nesse nível. Mas a mãe, ela também é uma figura muito importante. Ou ela afasta, ou ela une o pai. Porque ela que traz, né? Mas gente, deixa ó, tem 3 minutos.